Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, abarcando temas relacionados ao campo da saúde, nas suas múltiplas interfaces com outros campos. Então, nós já tivemos aqui pesquisadores da área da saúde coletiva, da epidemiologia, da medicina com suas múltiplas especialidades, da enfermagem, mas também tivemos um conjunto de pesquisadores do campo das ciências sociais, que estão discutindo desde a antropologia, desde da sociologia, da história, da comunicação, da informação, que estão discutindo um conjunto de temáticas e projetos de pesquisa que tentam compreender isso que a gente está passando no contexto da própria Covid-19, né, que a gente vem refletindo já, né, nessa dimensão de como que vai se dar a Covid-19. Então discutimos as questões das vacinas e vamos continuar discutindo as questões de formas de tratamento, mas também observamos, já tivemos algumas palestras sobre isso, sobre as implicações históricas da própria Covid-19 e as dimensões sociais. Hoje nós vamos conversar com a professora Márcia Grisotti, que é professora titular do Departamento de Sociologia e Ciência Política da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado em Sociologia Política pela também Universidade Federal de Santa Catarina, e o doutorado ela realizou na Universidade de São Paulo, na USP. Também depois realizou um pós-doutorado na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e no Collège de France, em Paris, e já exerceu a função de chefe de departamento de Sociologia e Ciência Política, e ela vem foi coordenadora da pós-graduação e vem nos últimos anos trabalhando muito com a dimensão da sociologia da saúde, que eu até vou pedir para que ela explique um pouquinho esse campo, né, de estudos da sociologia da saúde, com ênfase especialmente na sociologia, na história das epidemias e do conhecimento médico, as representações sociais em saúde, a sociologia das doenças infecciosas emergentes, como no caso da Covid-19, e também as políticas de saúde e de meio ambiente nesses contextos. Ela coordena o Núcleo de Pesquisa Ecologia Humana e Sociologia da Saúde, o ECOS, que eu também vou pedir para ela explicar um pouquinho da história do ECOS e desse núcleo e falar um pouquinho disso, tá bom? Vou começar lembrando que a nossa dinâmica vai permanecer a mesma. Eu vou fazer algumas perguntas para Márcia, e fiquem à vontade também para fazer perguntas e colocações aqui nos comentários, se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Márcia, em primeiro lugar, um prazer poder conversar com você e poder também conhecer mais um pouco da sua pesquisa, né? Eu sou leitor de alguns de seus textos, então é um prazer estar com você aqui e saber mais de perto um pouco, especialmente dos projetos que você vem desenvolvendo nos últimos anos, e particularmente no último ano, por conta da pandemia da Covid-19. Mas eu queria primeiro, antes da gente passar para as questões, né, para essas questões da Covid e das implicações das ciências sociais para estudar a Covid especificamente, queria que você falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa e como que foi se dando o seu interesse pela sociologia da saúde. E aí também você explicar um pouquinho para quem não conhece, como assim sociologia da saúde, que área de estudos é essa, que interface é essa da sociologia estudar a saúde, para você explicar um pouquinho para um público amplo que não conhece o campo da sociologia e especificamente os estudos em sociologia da saúde. Uhum. Obrigada, Igor, né, pelo convite. Bom, a minha área de trabalho é Ciências Sociais e Saúde há longo tempo. Eu fiz o meu mestrado já
na década de 90. E uma das coisas que foi, na época, uma pergunta que me intrigava era por que, bom, final da década de 90 era a época do SUS que estava sendo implementado, né? Em 90 foi a lei orgânica e a minha dissertação eu defendi em 1992, olha só, muito tempo atrás. Então, naquela época, a pergunta que eu fiz era por que, apesar do sistema oficial estar disponibilizado para a maioria da população, e você, naquela época, já ter uma ampliação, uma capilaridade das unidades de saúde, na época eram os postos de saúde, por que as pessoas recorrem a outras terapias de cura? Uhum. Então, eu estava querendo entender um pouco a procura, né, por medicinas, que eu chamava de paralelas, né, além do sistema oficial, né? E por que eu estava interessada nisso? Porque o processo saúde e doença, ele não é só medido, ele não é só entendido do ponto de vista do que aparece fisiologicamente, né, nos dados colocados pela biomedicina. Você tem aí todo um conjunto de reflexões que tem a ver com como que as pessoas representam o processo saúde e doença, né? Então, na minha dissertação de mestrado, o que eu encontrei? Que as pessoas separavam aquelas doenças que são doenças de médico e doenças que outros Uhum. curadores curar, né? Então, as benzedeiras, doenças, por exemplo, muitas doenças psicossomáticas ou que têm um fundo mais, digamos, emocional, né? Eles sabiam muito bem a quem que eles deveriam recorrer. E eu também trabalhei um pouco essa questão das disputas. Há uma concorrência, né? Os médicos são contrários, o que eles falavam para a população, vai ou não vai, frequenta ou não frequência essas medicinas paralelas. E eu encontrei que, do ponto de vista da medicina oficial, eles diziam, é um alívio da demanda. As pessoas acabam procurando outro, não tem tanta fila de pessoas no meu consultório, né? Então, tinha esse ponto de vista. E para as pessoas, eles conseguiam fazer essa separação do que era uma doença de médico e uma doença que é espiritual, por exemplo, né? Bom, no meu doutorado, eu trabalhei numa dimensão mais como que se constrói uma doença emergente. Eu Uhum. fui para uma área rural, trabalhar identificação de um parasito, né, que estava acabando. Primeiro, o problema começou com uma lesma, né, que estava devastando a agricultura, vários produtos da região. E depois eles descobriram que essas lesmas tinham um parasito que provocava uma doença que foi descrita na Costa Rica em 1967. Então, aí de um problema de praga agrícola, o problema se tornou de saúde pública na medida em que se começou a imaginar que as pessoas, pelo contato que tinham com a lesma, poderiam se contaminar com esse parasito. É uma doença que dá uma obstrução no intestino, não tem cura, né? Ela se confunde com câncer ou apendicite, né? Então ela é um pouco assustadora. Então, era um ciclo de lesma com os hospedeiros intermediários, ratos, né? O parasito e o ser humano, que era um hospedeiro, um vetor acidental aí no processo. Uhum. Então, eu trabalhei tanto com a equipe médica, que fez estudos sorológicos durante 2 anos com a população. Então, de 4 em 4 meses, eles iam na comunidade tirar o sangue para ver se elas estavam contaminadas. E eu fiz todo um trabalho junto com a população para ver como é que eles estavam percebendo. Porque imagina, chega uma equipe médica e agropecuária de paraquedas numa comunidade rural e de repente diz, olha, vocês estão na primeira coleta de sangue, 30 e poucos por cento estavam contaminados, né? Bom, é uma história bem longa, tá? Eu estou agora reescrevendo a tese para ser publicado num livro.
E tem várias discussões ali, que é a questão de como é que você... Quando que uma doença se torna um problema de saúde pública, né? E aí a gente pode falar, por que a Covid se transformou num problema de saúde pública global, né? Se a gente for pensar, existem várias outras doenças ocorrendo no mundo, e quando que ela se torna, né, uma doença Uhum. com interesse internacional, né? Ebola, quando ela começou a sair das fronteiras, né, da onde ela acontecia em países africanos, ela começa a ter uma importância mundial, né? Então aí também já tem esses filtros, né, da governança em saúde global que coloca em questão o que é impactante para todos e não ou só para uma minoria. E quando é só para uma minoria, talvez não seja tão importante assim, né? Então, já tem essa primeira questão que a gente pode discutir, né? Uhum. Essa foi que já vem desde a minha tese de doutorado um pouco, né? Quando um problema se torna de interesse de saúde pública, né? E quem É, faz a decisão? não, essa provocação é excelente. Depois eu vou fazer outras perguntas, voltando a sua pesquisa, trajetória, mas pensando nisso, eu acho que é algo muito semelhante com o contexto da Zika, né? Que se tornou várias redes de pesquisa, etc., que se estabeleceram em relação à Zika quando ela se tornou uma ameaça global, né? Um problema de saúde global, especialmente na sua associação com a microcefalia, embora isso tenha se restringido muito mais ao Brasil, né? Então, eu queria que você falasse isso, porque você também participou de redes e projetos de pesquisa com a Zika, né? E agora vem participando também, a partir das ciências humanas, das ciências sociais, para pensar a Covid-19. Eu acho que essa pergunta é excelente que você faz, assim, porque a gente vive no campo da saúde num jogo também que é um jogo de negligenciamento, né? Algumas doenças são mais importantes, parece que não tem mais dengue no Brasil, por exemplo, parece que algumas doenças estão totalmente erradicadas ou que não há mais Zika, chikungunya, microcefalia, etc. Quer dizer, queria que você falasse um pouco o que torna, vou devolver a pergunta para você, né? O que torna uma doença uma emergência sanitária, sobretudo global. Hum. Eu acho que no mundo inteiro, mas também, mas principalmente aqui no Brasil, em função de uma tradição que nós tínhamos de saúde pública, né? A gente perdeu muito. Tem um artigo publicado no início da pandemia que eu estava colocando na seguinte, na seguinte questão. Se a gente avançou, né, em termos da instalação estrutura de atendimento, de assistência médica, como é o SUS, né? Então a gente avançou em ter esse sistema. A gente não avançou, na verdade, a gente regrediu na saúde pública, né? Uhum. Porque a gente não sabe o que está circulando no ambiente, né? Geralmente, quando se fala em saúde pública, a gente vai lá e vai trabalhar questões de equipamentos, quantos leitos hospitalares, quanto você vê muito mais como infraestrutura médica hospitalar quando fala em saúde. Mas você tem hoje no Brasil uma fragilidade imensa, né, sobre o que está circulando. Isso tem a ver com a vigilância epidemiológica. Né? A gente não tem uma vigilância epidemiológica ativa o suficiente para poder saber quais são os vetores das doenças emergentes. Né? Então, quando eclode uma nova epidemia, é, ela tem uma história, ela tem um começo, só que esse começo não está sendo, digamos, avaliado, né? Porque exigiria uma vigilância muito mais ativa. Eu tenho trabalhado, por exemplo, com leishmaniose, né? Tenho orientando que fizeram dissertações lá em gerais. A gente está trabalhando aqui em Florianópolis, em parceria com um grupo de pesquisa também no Uruguai, porque lá também eles têm leishmaniose. E, e são doenças consideradas negligenciadas, né?
apesar de ter uma incidência muito alta, né, em âmbito mundial, você não tem políticas específicas para dar conta, né, disso. Então, o que está por trás, no fundo, né, por que as pessoas dizem como que a gente chegou nesse estado de coisas, né, seja pela Covid ou outra, né? Uhum. A minha resposta é nesse sentido dessa fragilidade que foi se construindo historicamente em relação às medidas de saúde pública. Né? Se a gente já teve no passado, né, com os agentes de endemias, né? Eu conversei na Amazônia porque eu trabalhei 5 anos num projeto sobre os impactos em saúde da usina de Belo Monte. E foi muito interessante porque eu fiz entrevistas com aquelas, bom, já são velhos hoje, que trabalhavam, que eram agentes de endemia, né, da malária, e conhecia cada lugar assim, distante. Eu fico imaginando o desde, né, se eles pudessem ter o aparato tecnológico que tem hoje, a gente teria um mapeamento da Amazônia muito mais evidente, né? Mas essas pessoas se perderam. Essas pessoas foram, não foram, o trabalho deles não foi incentivado o suficiente para que eles continuassem e gerassem gerações que pudessem seguir esse trabalho, né? Claro, todo mundo diz, mas naquela época se Uhum. fazia, usava DDT, era muito verticalizado. Claro, mas a gente não pode ser anacrônico, era o que se tinha na época, né? Mas o expertise dessas pessoas em termos de reconhecimento do território é que se perdeu e não foi substituído por outros profissionais, né? Então, essa é uma das coisas que explica historicamente um pouco essa dificuldade do sistema de saúde de lidar com essa vigilância, digamos, mais ativa, que é necessária, né? Não só para a Covid, mas para todas as novas epidemias que venham surgir. Exatamente. E é muito curioso quando você estava falando em relação a as doenças negligenciadas, que é um tema muito, muito caro ao campo da saúde, também, né, especialmente da saúde coletiva, essa discussão sobre as doenças negligenciadas, porque elas são negligenciadas não só pelas, pelas políticas públicas, pelos estados e pelos governos, mas elas também, em alguns casos, pela falta de recursos para pesquisa, né? Existem praticamente, no caso da saúde, ciclos, né, de pesquisa e ciclo de fomento à pesquisa, que às vezes se associam especificamente com essas ondas ou tendências. Aí estamos numa emergência da Covid, então há recursos para a Covid. Estamos numa emergência de Zika, há recursos para Zika, de dengue. Queria que você falasse um pouco disso, em relação à continuidade, ainda mais na pesquisa em ciências sociais. Você estava contando, né, na sua experiência de pesquisa de 5 anos, com os impactos de Belo Monte na saúde coletiva. Quer dizer, são pesquisas de fôlego, de longa duração, que precisam, né, de tempo, especialmente nas ciências sociais. Nós fazemos pesquisas que precisam de tempo de maturação, de apropriação de contato, se for o caso, uma pesquisa de campo, né, de estabelecer contatos isso certamente leva muito mais tempo. Queria que você falasse um pouco do quanto que é problemático esse tipo de que a pesquisa brasileira, mas mundial também, ela vai surfando nessas tendências e o financiamento ele vai nessas tendências e acaba não dando continuidade a outras pesquisas que poderiam ter e ao mesmo tempo não consegue ter o pós-Covid, né? No caso, o pós-pandemia, o pós-emergência, e aí, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, pela sua experiência e conhecimento. Excelente essa pergunta. Eu acho que ela pode ser capilarizada em várias outras dimensões, né? Porque no caso brasileiro, a gente é um laboratório de ajustes, né? Inicia uma coisa, vai até metade, depois
a bola da vez é outra temática. Então, assim, falta continuidade, né, nos processos de pesquisas, de temáticas, né? Você não tem um planejamento a longo prazo, né? Me digam aonde que eu encontro um plano de desenvolvimento para pensar temáticas, né, que possam ser analisadas os seus resultados ao longo do tempo. Não existe. Né? É tudo muito fragmentado. E isso gera uma dispersão enorme e um desperdício de recursos também muito grande. Né? Então, aliado a um, digamos, é, desmonte, né, de uma estrutura científica que exigiria muito mais fomento e recursos para a pesquisa, você também tem um sistema que ele é fragmentado em temáticas, né, que não apresentam também seus resultados a longo prazo. Né? Então, eu acho que esse é um problema fundamental. No caso de Belo Monte é interessante, porque eu faço parte de um grupo de pesquisa onde o professor, ele é da Universidade de Michigan, mas ele morou na década de 70 na região da Transamazônica. Então, ele morou um ano lá na época, fez a pesquisa de doutorado dele lá. Depois, a cada década, ele voltava para reaplicar os questionários, né? Então, eu entrei nessa pesquisa com todo um conjunto de dados já elaborados. Aí, agora, a gente conseguiu mais 5 anos de pesquisa para ver o pós-barragem, né? Pós a construção da usina de Belo Monte. Então, assim, essa pesquisa, eu fico muito feliz de fazer parte dela, ela vai poder fazer um pouco mais, trabalhar um pouco mais no processo e na dinâmica, né? Mas são raras as pesquisas que fazem isso. Uhum. Né? Então, a gente tem um desperdício enorme de recursos, pesquisas que não falam entre si. Então, muita gente fazendo a mesma coisa e não falam entre si. Nós temos o problema também desse falta de diálogo entre quem produz conhecimento e quem está na prática. Né? Então, as instituições não conversam entre si. Né? Então, eu fico imaginando, o setor de vigilância epidemiológica deveria ter um diálogo e um estreitamento muito maior com os professores da área de arboviroses, por exemplo, das universidades. Né? Então, são muito quando elas deveriam trabalhar de forma mais articulada. Né? Interdependência, eu acho que é a palavra-chave nesse momento. Né? De novo, voltando aqui para a questão da pandemia de Covid-19, o que a gente está percebendo? Né? A gente sempre defendeu a descentralização a descentralização como uma coisa importante. No nível federal, não tem como saber o que acontece no município mais longínquo do país. Então, você descentraliza, você dá mais poder. Só que numa pandemia, essa descentralização ela tem que ser articulada, né? Na medida em que micro-organismos desconhecem fronteiras geográficas, um Uhum. prefeito não pode fazer alguma coisa desarticulada do que o município está fazendo do lado. Né? Então, essa coordenação nacional, né, ela é imprescindível. E por incrível que pareça, a gente colocou a descentralização no pior momento, né, onde ela nunca deveria acontecer, uma epidemia como né, epidemia no contexto nacional, uma pandemia no contexto global. Você tem que ter uma ação articulada, você precisa ter sistemática articulada e um gerenciamento por parte do governo federal. Então, assim, além de todos os problemas derivados, né, da pandemia, essa questão mais sociopolítica, né, ela veio com força na medida em que a gente não colocou em prática, né, essa articulação nacional. É isso que você falou agora é muito importante dessa dimensão porque a mim parece que essa retórica agora da descentralização pode
está reforçando uma lógica do não tem a ver com isso, né? É quase deixar de fazer, né? Então, e num contexto como esse, de tanta gravidade, porque há descentralização, mas a coordenação, isso está previsto na própria lei orgânica do SUS, né? Que a coordenação ela é do governo federal. Então, é uma questão muito importante isso. Eu estava recentemente lendo um livro que você organizou, Políticas Públicas, Reflexões Antropológicas, estava lendo alguns textos e tal, e fiquei muito pensando em fazer uma pergunta para você, agora acho que tem a ver, assim, que tipo é possível fazer algumas reflexões antropológicas, sociológicas, etc., sobre o que nós estamos, socioantropológicas, digamos assim, sobre as políticas públicas em saúde que nós estamos vivendo neste momento, no momento da própria pandemia, observando um certo lado, eu tenho visto muito, em vários níveis, né? A falta de um protocolo único de tratamento, isso que nós já há consolidado protocolos, né? Eu diria que são muito particularizados. Às vezes, cada hospital, cada rede de hospitais, etc., tem organizado seu próprio protocolo de tratamento. Nós já temos consolidado conhecimento sobre isso. Essa é uma questão importante de política pública. Outra, da ausência de campanha ou de vacinação, ou campanha de conscientização dos cuidados de higienização, que a gente não teve nem no início e não está tendo nem agora, talvez até o momento mais crítico da pandemia. Queria que você pudesse refletir um pouco sobre, socioantropologicamente, as consequências desse tipo de política pública, ou das políticas públicas que estão sendo tratadas e articuladas, organizadas no contexto da pandemia no Brasil especificamente. Claro. Boa pergunta também. É, Em relação àquilo que eu tinha colocado antes, né? Se a gente percebe que o que a gente tem até o momento são políticas, como eu poderia dizer, cada um faz o que quer, né? Então, não existe uma política, não existe uma forma de exigir, de cobrar, de avaliar o que está sendo feito, porque a coisa se desintegrou, se fragmentou, Uhum. né? Então, esse já é um problema, né? Obviamente que existem casos específicos, localidades, onde, pela própria questão de configuração do território, o estilo de vida, você pode ter. É aceitável você ter especificidades e ter políticas específicas para isso, mas no caso de uma epidemia, você tem que ter uma coordenação mais geral, né? Então, nesse sentido, as políticas, por exemplo, a gente não tem campanhas de. Eu não gosto muito dessa palavra conscientização, mas Uhum. Uhum. como é que você traduz as incertezas científicas, né? Porque, pessoal, a gente está trabalhando com uma doença, com um vírus, com respostas sociais, com territórios, né, pessoas e locais, onde está em processo de construção. Né? Você tem muita coisa. Se a gente for pensar o que se sabia ano passado sobre o SARS-CoV-2 e a própria Covid, que é a doença, hoje você tem outros entendimentos. Né? Quanta coisa já foi reformulada, a teoria da imunidade coletiva, a questão inicial, por exemplo, da polêmica que teve sobre o uso de máscaras. A Uhum. OMS, Uhum. inicialmente, a OMS não incentivava o uso, porque, segundo ela, daria uma falsa sensação de segurança. Né? Isso foi em janeiro, fevereiro, logo depois, Isso. acho que março, abril, ela já alterou, porque evidências científicas mostraram que não, que de fato tem um efeito e ela tem que ser incentivada. Então, assim, se você vai ver, tem modificações, mas isso é próprio da ciência. A ciência é baseada em certezas, você testa, né? A questão do tratamento precoce, que está ainda em voga no Brasil, Uhum. Uhum.
Os autores no início do ano passado advogavam alguns medicamentos que poderiam ter efeitos, mas que já foram anular, quer dizer, já foi comprovado que não existe eficácia, né? Outros estão sendo testados, tem uma infinidade de medicamentos testados, mas você não pode fazer uma campanha de uso, né? Uhum. Sem que isso seja consolidado. Isso é uma questão básica de ciência, né? Então, o que acontece é que, e aí tem um problema, que é a falta de uma liderança política para coordenar essa, conduzir o país, né, dentro dessas tamanhas incertezas, o que já é consolidado na literatura científica e que a gente tem que divulgar isso para a população. Medidas preventivas, né, como a questão da higiene das mãos, do uso de máscara, né, o distanciamento físico, né? Então são coisas que deveriam ter sido muito mais exploradas, né? Outra questão, e aí é no interior da ciência, que eu acho que é um problema de como nós, cientistas, também não sabemos comunicar com a sociedade. Inclusive, está saindo um artigo que a gente analisou as falas dos cientistas, dos vários cientistas brasileiros, em defesa da ciência. Não sei se vocês lembram, teve em Interessante. 2015 e 2016, teve a Marcha da Ciência, foi um movimento Uhum. mundial, no Brasil foi muito grande. E nosso grupo de pesquisa fez uma análise do discurso dos cientistas sobre o corte no investimento à ciência. E foi muito interessante, porque nessa análise a gente percebeu que nós temos, e aí é uma questão de autocrítica, né? Os cientistas, eles têm uma dificuldade de tornar mais claro as suas demandas para a sociedade. Então, a gente não sabe dialogar, né, via os meios de comunicação o que é, de fato, a ciência. Então, tem um gap ali que é uma coisa importante que a gente precisa Perfeito. melhorar nesse aspecto, né? Então, para responder a tua pergunta, tem um problema das políticas públicas que, é, pela falta de coordenação do âmbito federal, levou a essa fragilização, né? Que teve um impacto individual, onde você polarizou pessoas que defendem a liberdade individual, ou seja, eu faço o que eu Uhum. quiser e não me importo com o outro, né? E gerou vários outros tipos de comportamento e uma certa falta, né, de solidariedade com a saúde pública, pensando no coletivo. E também internamente a ciência, né, você tem esse debate com a sociedade. Muito interessante. Eu fiquei pensando, em duas perguntas a partir do que você falou e vou fazê-las, que já tem um comentário do Bruno Bruno, eu não deixei passar, vou falar dele já já. Mas as minhas duas perguntas uma é a dificuldade de comunicar incertezas. Eu estou dialogando com um título do artigo que você escreveu, publicou ano passado, né? A dificuldade que é comunicar incertezas, né? Como comunicar incertezas, de que maneira comunicar incertezas num contexto de deslegitimação ou de disputa com a própria ciência, né? Também tem essa dificuldade nesse contexto de muitas disputas e fake news eu diria que até, no caso da ciência, até mais, um uso interessado ou interesseiro da ciência. Me interessa aquela que diz o que eu quero, né? Tem muito esse gesto que eu observo uma diferença em relação a outros gestos em relação à ciência. Então, eu vou pegar o artigo que associa vacinação a alguma manifestação, porque eu já estou predisposto a acreditar que a vacinação ela faz mal, ou ela, em alguns casos, é até pior do que a própria doença, né? Enfim, então tem essa dimensão. Queria que você falasse um pouco dessa dificuldade de comunicar incertezas nesse contexto que a gente está vivendo, que é de tanta disputa por narrativa, disputa por poder, disputa por autoridade.
né? Se é a autoridade da minha experiência pessoal, se é a autoridade do conhecimento técnico-científico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Depois eu faço outra pergunta. Olha, se a gente pensar o seguinte, a capacidade de mutação de vírus e de vários micro-organismos é muito mais rápida do que a capacidade dos cientistas de tornar inteligível esse mundo das transformações. Então, o tempo da ciência é um tempo muito mais longo, né, para você encontrar respostas. E o tempo do mundo natural, dos micro-organismos, é muito rápido, né? Então, uma primeira coisa é isso, a ciência lida com incertezas. Ela lida com ideias que você pode, em algum momento, dizer que ela é verdadeira, mas, num outro momento, você pode demonstrar o contrário, né? Mas esse é o que faz a ciência dar credibilidade, porque ela está sempre sendo colocada à prova, que é diferente de outras maneiras de pensar, de crenças, de outras maneiras de pensar, que são baseadas em coisas que você não Uhum, pode dizer se é verdadeiro ou falso, né? Então, reconhecendo os limites do conhecimento científico no sentido de que sim, pode ser alterado, e ainda bem que pode, né? Eu acho que essa ideia da democracia da ciência, de que você está sempre colocando à prova até que alguma outra matriz explicativa pode substituir a anterior, né? Então, agora, como traduzir isso para a sociedade? Porque muitas pessoas uhum, podem dizer, bom, se a ciência hoje diz uma coisa e amanhã diz outra, então eu vou confiar no padre da esquina porque vai me dizer uma coisa a vida inteira, né? Então, é essa questão que eu acho que os cientistas precisam mostrar, que a incerteza é a base para você melhorar o mundo. A gente conseguiu. Pensam bem, tem sempre uma coisa que eu coloco, todo mundo fala, mas gerou problemas tecnológicos e tal. Imagina com quantos anos se vivia na Idade Média, né? 30, 40 anos no máximo, né? nossa, Hoje você tem 85, 90 anos, a expectativa de vida aumentou muito. Isso se deve a quê? Obviamente que se deve à ciência, à melhoria né, do espaço urbano, né? Quantas doenças foram evitadas a partir de um conhecimento, por exemplo, da teoria dos germes, né? Quando uhum, você localiza, identifica determinados micro-organismos, né? E você tem mecanismos farmacêuticos ou higiênicos de debelá-los. Isso é a ciência pura, né? Quando Pasteur descreve a teoria dos germes, ele possibilita, né, que você comece a ter uma vida muito mais cuidadosa no sentido de manter, de aumentar a expectativa de vida. Né? É claro que isso não quer dizer que antes de Pasteur não existiam outras uhum, formas, né? Mesmo por teorias erradas, por exemplo, a teoria miasmática, que existia antes da teoria dos germes, antes, mesmo com uma teoria errada, você tinha práticas que ajudavam, por exemplo, a quarentena, que a gente usa também a quarentena hoje em dia ainda. É uma prática que vem antes da teoria dos germes, que, embora não fundamentada num princípio epistemológico que a gente entende hoje, né? Então não tem nada a ver com a teoria dos miasmas, mas no sentido prático ela funcionou, né? Que uhum. questão do isolamento, né, e tudo mais. Então, essas questões também são bem interessantes da gente pensar ao longo da história, mas eu acho que é isso. Como que a gente pode comunicar incerteza para a sociedade sem fazer com que as pessoas hum, comecem a pensar que a incerteza é uma fragilidade da ciência, né? Mas pensar que Perfeito. lidar com a incerteza é o que possibilita encontrar verdades, mesmo que provisórias, né, das coisas que acontecem no mundo, né, em termos sociais e naturais também.
E quando você fala isso, eu fico pensando que justamente o motor da ciência e de qualquer ciência é a incerteza, né? Que faz com que a pesquisa possa existir, que façam que pesquisadores se inquietem, né? E busquem explicar determinado fenômeno, determinado processo, determinado acontecimento, baseado em outros conceitos e outros métodos que já estão desenvolvidos. Então, mesmo que, como você muito bem falou, que a teoria dos miasmas hoje seja vista como algo que foi superado, ao mesmo tempo ela é fundamental para algumas das práticas, como da quarentena, que até hoje ela é utilizada. Então, isso é muito interessante como que essa relação com a ciência tem com outras teorias que acabam fundamentando o próprio conhecimento científico. E pensando nisso, eu fiquei tem mais uma pergunta em relação a um campo, né, e como você trabalha muito com essa dimensão do conhecimento médico, que por muito tempo, eu diria que eu localizaria isso a partir dos anos 80, mas você me corrige se eu estiver errado, que é a expansão no Brasil de uma prática que é da medicina baseada em evidências, né? E particularmente, se a gente for pensar hoje mais amplamente da saúde baseada em evidências, que aí não só a medicina, mas outros profissionais da saúde, outros na própria enfermagem, na fisioterapia, na psicologia, e vai, quer dizer, que era uma forma de aproximar essa experiência clínica do atendimento, etc., com a evidência científica que é conseguida em estudos, em determinados tipos de estudos. E eu queria te perguntar sobre isso, sobre essa dimensão da medicina ou da saúde baseada em evidências, num contexto de tantas incertezas como o nosso, né? Hum, Por isso que a minha pergunta dialoga com a pesquisa, com a anterior. Num contexto de tantas incertezas, como, né, se articula ou se rearticula, se organiza essa saúde, aí dizendo mais amplamente, baseada em evidências, né? E nisso eu estou tentando criar uma ponte com o seu projeto atual sobre os profissionais de saúde e os impactos da Covid nesses profissionais. Quer dizer, diante de tanta incerteza, né? Será que a ciência me dá respostas também, né? Então, enfim. Igor, tu trouxe uma questão que é para a gente pensar, tá? Eu acho que aqui é uma reflexão que a gente pode fazer, porque eu tô me deparando com essa questão agora. Que é o seguinte, você tem uma medicina baseada em evidência, vamos classificar ali como a biomedicina, com aquilo que a gente já conhece do que seria, né, a pesquisa médica, né, todos os procedimentos. Só que no Brasil, e eu acho que isso é diferente, é só o Brasil no mundo, a gente tem também, dentro do sistema oficial, nós temos também as medicinas complementares e alternativas. Então, a questão que está colocada nessa polêmica que gerou na Covid sobre o tratamento precoce, tem uma questão muito importante para a gente pensar assim, porque eu fiquei pensando, por que dentro da própria biomedicina você tem médicos que defendem várias coisas que não são baseadas na medicina baseada em evidências, Uhum, né? Então você tem um sistema oficial que não é homogêneo. Você tem um uhum, sistema de saúde, no caso, né, os médicos dentro do SUS, onde você tem princípios epistemológicos que não combinam, né? Eu vejo assim que quando a medicinas complementares alternativas ela passou a integrar, eu acho que ela estava eu acho que houve um acoplamento, mas não houve um diálogo, porque eu acho que tem entendi. muito. Os biomédicos discordam das medicinas alternativas, mas ficou ali, eles conviveram. Eu apresentei na universidade na França agora uma palestra sobre o uso de máscaras e eu comecei no evento dizendo o seguinte: a pandemia de Covid-19 ela não gerou problemas novos. Na verdade, ela tirou do tapete antigos problemas que estavam naturalizados, né, que ninguém discutia.
né? Então, um dos problemas que foi, digamos, desnaturalizado é essa convivência dentro do sistema oficial de princípios epistemológicos que possam reger ah, os tratamentos médicos, que são completamente diferentes, né? Uhum. Então, esse tem um impasse, né? Quando você vê alguns médicos defendendo determinados tratamentos e essa briga de outros médicos dizendo que isso não tem nada a ver, eu fico imaginando como a população vai poder entender essa briga, né? É, então, assim, ao lado a gente tinha conversado antes, né, da falta de uma coordenação nacional. Isso é uma coisa já que todo mundo quase já está de acordo, né, no contexto da pandemia. Internamente, a ciência, você tem essa divisão interna, né, que é também ideológica, né, que é ideológica e ela é baseada em princípios epistemológicos de como se entende o tratamento, que também é diferenciado, né? Então, eu acho que tem alguma coisa que precisa ser melhor investigada aí, porque no caso da pandemia ela desnudou, ela trouxe isso à tona, né? Do ponto de, eu queria só voltar um pouco antes, quando a gente estava falando nessa questão dos princípios epistemológicos, na filosofia e quando se estuda a história das doenças, eu trabalho muito com Georges Canguilhem e Uhum. tem o normal e patológico e tudo mais, mas tem uma maneira de entender os processos, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei da teoria dos germes de Pasteur. Quando ele descobre a teoria dos germes, o que vem depois da teoria dos germes é uma ruptura epistemológica com o conhecimento que existia antes dele, ou não? Né? Quer dizer, muda tudo, toda a maneira de pensar. Foucault trabalhou muito nessa ideia, né? Bachelard também são autores que mostram o que existia depois da teoria dos germes não explica, né? Houve uma ruptura na maneira de pensar, no saber e tal, e isso se transformou em práticas também diferenciadas em função desse conhecimento novo. O Canguilhem, ele vai dizer que há processos de continuidade, né? E aí tem uma analogia interessante, porque você pode ver a história das ideias ou nessa perspectiva de uma ruptura, de alguma coisa que muda e é totalmente diferente, ou na perspectiva de Canguilhem, onde há uma certa continuidade. Então, ao invés de olhar entre antes e depois, né, como uma coisa dicotômica, você vê como para mais ou para menos. Então, você vê Uhum. Uhum. uma coisa muito mais fluida, né? Essa é uma maneira de você entender também os fenômenos. Mas eu só fiz essa para quem trabalha com história das ideias, para quem trabalha com história da medicina, que é interessante, né, para pensar, né? Ou você pode dizer que existem as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Você tem momentos que há uma ruptura radical das ideias, e em outras que bom, há uma modificação, mas tem coisas que permanecem. Né? Tanto que a teoria miasmática, por exemplo, ela continuou existindo Sim. mesmo depois da teoria dos germes. Tinha gente que continuava acreditando. Né? E essa maneira de pensar que pode nos auxiliar a entender por que, que hoje a gente está vivendo essas dicotomias aqui no Brasil. Né? Então, quando a gente pensa tratamento dentro da medicina, não existe uma homogeneidade. Você tem princípios, né, epistemológicos sobre o que é a saúde e doença que não está homogeneizado, né? Eu acho que é bem importante. Eu não sei se eu respondi tua pergunta. Acho Não, que dá para voltar. não, respondeu perfeitamente, assim, acho que, e colocou várias questões. Uma delas, o Augusto Rodrigues está aqui nos assistindo, que é o presidente do Centro de Memória da Eletricidade. Ele coloca, professor, um dos temas mais importantes, então, é buscar estudar a comunicação do conhecimento científico. Talvez o Centro de Memória possa ter uma série de reflexões sobre o tema. Eu concordo plenamente, acho que a gente tem que refletir muito sobre comunicar ciência. Eu acho que aquele que a Márcia respondesse, mas acho que uma das questões fundamentais
que se colocam, desafios, questões e desafios, né? As questões dos fundamentos como, né? De como fazer, mas coloco o desafio da necessidade de se fazer uma comunicação pública da ciência que possa circular o conhecimento cada vez mais e possa também nos tornar comunicadores da ciência, para além dos muros da universidade, que nós comunicamos ciência, sobretudo com nossos pares, né? Ou na formação de novos pares, como nossos alunos e etc. Mas para outros públicos, você falou da Marcha da Ciência, eu fiquei assim impressionante, porque eu fiquei explicando para minha família que não tem uma trajetória de pesquisa a importância do CNPq. E eu me peguei assim, mas é óbvio, sabe? Assim, para mim, é o óbvio do óbvio, como dizer que CNPq não é importante, mas eu me peguei, mas o que é CNPq? Assim, É, era essa, né, a dimensão. É uma pergunta dos fundamentos. O que é CNPq? Por que você está falando tanto do CNPq? Né? Por que tem que ter financiamento? Então, os meus tios e primos perguntavam isso. Mas é uma pergunta importante. Né? Por mais que eu ficava irritado, como você não sabe, mas depois da irritação que aquele contexto todo nos trouxe, é isso. As pessoas precisam saber o que é. As pessoas precisam saber por que nós somos financiados, por que nossas pesquisas são importantes, por que precisamos saber o que e por quê. Queria que você falasse um pouquinho disso, da importância da comunicação da ciência e de todas as ciências, em todos os campos, inclusive nós das ciências humanas que padecemos muito disso, de um certo desconhecimento, um desprestígio às vezes do que fazemos como algo menor. uhum. Eu acho que tem esse, né, quais são as instituições científicas que as pessoas, que a sociedade desconhece, então como que a gente mostra isso, né? Nesse artigo que a gente escreveu, aparecia muito essa questão dos cientistas defendendo o investimento em ciência, porque é a ciência que fomenta o desenvolvimento e a melhoria da vida social. Geralmente é essa a nossa ideia, né? Que a gente diz, não, fazer ciência porque a gente quer melhorar a vida da sociedade. Mas isso não está sensibilizando a sociedade. Né? Ela acaba sendo um lema de retórica. Né? Então, eu acho que uma das coisas é como que a gente faz essa tradução para a sociedade do que a gente está fazendo. Né? Uma outra coisa significa como estabelecer esse... Porque, em geral, principalmente na área da saúde que eu trabalho, você tem a ideia de que você tem que conscientizar a população. Então, você vai numa comunidade que você não conhece, você nem sabe como eles pensam, e você vai levar as ideias científicas para aquela comunidade. Né? É uma situação tão arbitrária que pode ter um efeito inverso. As pessoas podem desconsiderar como importante aquilo, pela forma que é passado, né? De repente é uma coisa muito autoritária, ou então é vago demais. Então, para fazer essa relação com a sociedade, você tem que primeiro entender o que as pessoas pensam. Você tem que entender a linguagem que as pessoas falam para poder tornar inteligível aquilo que você quer dizer do ponto de vista científico. É um trabalho muito mais difícil de ser feito, mas é a única maneira que a gente tem de criar essa interdependência. Né? Senão vai ficar uma coisa muito maquiagem, né? Você vai... Uhum. Tem um evento que talvez essa analogia pode ajudar a gente a pensar nessa questão, né? Tem um médico que eu trabalhei nessa pesquisa numa região rural sobre a construção social de uma doença emergente e eu questionava muito, assim, como que você chega na comunidade, faz os estudos, inclusive tira sangue das pessoas, né? E faz toda essa... Como é que você dialoga com ela? E ele estava me contando que ele tinha sido convidado uma vez lá em Porto Alegre para ir na Ilha das Flores, que é uma área de lixão lá, as pessoas vivem lá coletando lixo e mora pessoas naquela região. E o secretário de saúde queria que fosse, isso há muito tempo atrás, queria que um médico fosse lá dizer para as pessoas que elas deveriam usar, era na época do cólera, que elas deveriam aquecer a água, né?
Aí o secretário de saúde imaginou, vou mandar um médico dizer o que eles têm que fazer. Aí ele lava a mão. Bom, eu fiz minha parte. Eu disse que elas têm que aquecer a água. Agora, imagina um grupo de pessoas que vivem no lixão, vai ter condições de comprar bujão de gás, ela vai ter que aquecer toda a água que ela consumir. Uhum. Então, Uhum. qual é a função pública, né? Aí volta desde o início a questão das políticas públicas, né? Essa falta de conexão, né, entre uma política pública que tem a dimensão, né, do contexto global daquilo que implica. Então, não é responsabilizar o indivíduo porque não conseguiu ter botijão de gás para esquentar água. A questão principal que está colocada ali é que não existe uma política pública num país onde metade da população não tem saneamento básico, né? Esse é um primeiro ponto. Você tem um problema estrutural de política pública que não funciona, né? Depois você manda um médico que é um expert para dizer o que as pessoas têm que fazer, né? E que é óbvio que elas não vão fazer pela questão financeira. Então você cria um circuito que para mim é uma falsidade, porque não vai ter resolutividade nenhuma, né, na solução de um problema. Né? E eu acho que esse é um exemplo que explica um pouco, né, essa falta de interdependência que existe, de um lado, né, entre ciência e as demais instituições, entre interdependência entre os três níveis de governo, no caso de uma epidemia, né, e, por outro lado, quando tudo isso está desintegrado, você responsabiliza o indivíduo. Né? Então, é ele que tem que se cuidar porque é um problema dele. Né? Então, essas são dimensões que são super importantes e que eu acho que é uma reflexão que no interior da ciência a gente tem que fazer. Daqui para frente, como que a gente pode se comunicar melhor com a sociedade, como que a gente traduz aquilo que a gente faz, né, numa linguagem, desculpa, que seja acessível, né, aos diferentes grupos e territórios nacionais. Bom, Márcia, eu gostaria de agradecer imensamente por você compartilhar a sua experiência e conhecimento conosco. Eu tenho aqui uma infinidade de outras perguntas, a gente pode combinar depois, que eu ainda queria perguntar, mas não... Exatamente, eu tenho uma infinidade, mas eu tô com medo do tempo, assim, passar muito uma hora e tal, mas a gente pode combinar depois, se você tiver Claro. disponibilidade, a gente conversa, porque, enfim, eu queria falar, que você falasse mais do ECOS, do núcleo de pesquisa, queria que você falasse mais também da pesquisa com a Covid, especificamente, a gente, tangenciou as questões, a gente combina, foi muito bom, gostei muito, assim, já acompanhava seu trabalho antes, foi muito bom, queria te agradecer muito por compartilhar e aproveitar esse tempo, hoje num feriado, compartilhar o seu tempo, mas talvez por isso, né? Até mesmo por isso. E dizer para todos e para todas que estão aqui, para compartilhar esse vídeo vai ficar disponível em breve no YouTube, mas vai ficar disponível no IGTV também. Então compartilhem esses vídeos para quem e vão poder assistir na íntegra. Acho que a gente teve aqui uma aula e sinalização de pesquisas para quem está, né, em fase de pesquisa. Acho que foi muito bom e muito útil. A gente pode voltar a conversar em outro momento. A gente conversa para ver sua agenda. Tá bom? Mas, de qualquer maneira, muito obrigado. Acho que as questões foram fundamentais para a gente refletir no agora e também no futuro, né? O que a gente consegue, né, refletir, também construir pensando o futuro do país, obviamente, mas também da ciência neste país. Márcia, muito obrigado. Eu que agradeço, Igor, e bom, ficamos em contato. Tchau, 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 tchau. gente.